Deus, né, Davi? Amém. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus, muito bom estar aqui na presença do Senhor, na casa dele, junto com vocês para ministrar a palavra do Senhor, para ouvir a voz de Deus. E assim como Deus tem falado durante esse culto, ele vai falar agora ao seu coração também na ministração da palavra do Senhor. Eu peço, amada igreja, que se coloque de pé mais um pouquinho. É aquele exercício, né? Vai, volta, levanta, senta. Isso é bom para a gente despertar, não dormir. Né? Vamos abrir a palavra do Senhor. Como o propósito é de Daniel, nada melhor do que a gente falar um pouquinho desse jovem, né? Esse jovem que andou na presença do Senhor. E Daniel, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pode ser que você não entenda esse versículo, por que eu separei esse versículo, mas já já você vai entender. Bom, Daniel, controla o som aí, hein? A voz de Davi é meio exagerada. Daniel, capítulo 1, versículos 6 e 7, vai dizer o seguinte: entre eles se achavam dos filhos de Judá, quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs o que mesmo? Outros nomes. É isso aí. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abed-nego. Rapidamente vamos no versículo 17 e 18 do capítulo 3. Parece não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas vamos ver. Lá no versículo 17 começa falando: se o Senhor, nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo o seguinte, ó rei: nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que levantaste. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, como é bom estar na tua presença, Senhor. Esse é o lugar onde aqui a gente se encontra, Pai. Onde a gente é chamado pelo nome. Nós temos um nome, Senhor, e o Senhor nos chama pelo nome. Obrigado, Senhor, porque nessa noite aqui estamos nós, a quem o Senhor chamou para estar aqui nessa noite. Possamos estar atentos a ouvir a Tua voz. Fale a Deus a cada coração, fale a cada vida aqui nessa noite. Ministra a Tua palavra, ministra aquilo que o Senhor tem para falar em cada vida. Usa o teu servo, agora não sou eu mais quem está aqui, mas é o Senhor através da minha boca, através das minhas palavras, através dos meus gestos. Pai, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade e fale ao teu povo no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, dando glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Um minutinho só, por favor. A palavra do Senhor, ela foi bem clara. Deixa eu só acionar aqui. Ela foi bem clara em falar sobre o que a gente quer falar nessa noite aqui. E eu abordei, né, fiz menção de tocar no assunto que o chefe dos eunucos, ele quis trocar os nomes de Daniel, de Misael, de Ananias, não é? E muitas vezes, por que
foi essa intenção desse chefe de trocar os nomes desses jovens? Primeiro, antes de Daniel chegar à Babilônia, como é que ele se comportava durante que ele chegou lá? Como é que ele se comportava? E depois, como é que se comportava? Como é que era o comportamento? Como é que ele permaneceu desde o início, que ele foi levado cativo, até o final? Todo mundo conhece muito bem a história de Daniel, pelo menos um pouquinho. Pode ser que você conheça a história de Daniel. E a história de Daniel é muito bela quando chega lá na cova dos leões e que o Senhor, né, fechou a boca dos leões. Isso é maravilhoso. Mas isso aconteceu lá na frente. Não foi agora, nessa leitura, quando ele era jovem. Mas por que que o Senhor fechou a boca dos leões lá na cova dos leões? E aí eu fiz questão de mencionar o capítulo 3, os versículos 17, principalmente o 18, quando ele enfrenta o rei, e ele fala exatamente: se não fica sabendo, ó rei, nós não serviremos a teus deuses. Daniel, ele foi fiel até o final da sua caminhada. E é sobre essa questão de trocar nomes. O chefe dos eunucos trocou um nome. E de que é também a palavra de por que que ele se posicionou em Deus, dizendo que ele não adoraria aos deuses caldeus, aos deuses daquela época, porque ele permaneceu fiel e ele decidiu não se contaminar. Todo mundo sabe disso. Mas assim como Daniel teve essa atitude, eu pergunto para você nessa noite: como tem sido as nossas atitudes, como tem sido a sua atitude diante de circunstâncias? Porque Daniel, sim, aqui ele estava diante de uma circunstância que para nós, acho que é café pequeno, não é verdade? Mas ele começou desde jovem a enfrentar essa situação de como ele iria se comportar diante dessa circunstância que agora ele estava. Ele e seus amigos, dentre outros, estavam sendo levados cativos à Babilônia. Como ele se comportaria desde aquele momento até o final? E como nós, nos dias de hoje, nos comportamos diante de situações, diante de circunstâncias, diante de adversidades, diante de problemas que aparecem pessoalmente, na família, no trabalho, em relação à vida financeira, como que a gente se comporta. E aí eu fui selecionando aqui como era a vida de Daniel antes, durante e durante todo esse processo de cativeiro. Daniel, ele era um homem que orava. Daniel, ele era um homem de oração, e todo mundo sabe que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele dependia exclusivamente do Senhor. Ele dependia de Deus, e ele mantinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus, até porque ele tinha experiência com Deus, até porque ele revelava sonhos, né? Ele tinha um posicionamento firme em Deus, que ele resolveu e ele decidiu não se contaminar. Daniel, ele era um jovem, embora seja jovem, ele era influente. Ele era alguém que influenciava. Ele não era um jovem que se deixava se influenciar por seus amigos, por seu colega, pelo meio, pelo ambiente que ele estava vivendo. E Daniel tinha amigos de verdade. Tinha amigos de verdade que ajudavam ele em todo o tempo a buscar o Senhor. E isso é muito importante porque Daniel, primeiro, ele sabia quem ele era no Senhor. Daniel, ele tinha esse posicionamento firme de não adorar a outros deuses, de não se contaminar, porque ele sabia quem ele era no Senhor.
Ele sabia quem ele era em Deus e ele também sabia por que ele estava ali. Ele sabia o propósito dele para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida. E aí, se a gente for levantar um questionamento aqui agora, e eu faço perguntas para você se fazer a sua reflexão. Quem é você? Quem é você em Deus? Quais são suas atitudes em Deus? Você pode ter várias habilidades, você pode ter vários talentos, você pode ter vários dons, e eu não estou falando disso, eu estou falando de quem é você e não do que você faz. Quem é você? Qual é o seu posicionamento em Deus diante de diversas circunstâncias, de situações que aparecem na tua frente no seu dia a dia? Porque falar, por exemplo, eu sou professor, eu não estou dizendo da minha habilidade, eu quero saber quem eu me posiciono, como eu me posiciono, quem eu sou realmente diante de Deus, diante do Senhor, diante das circunstâncias que aparecem para mim. E linkado a essa pergunta de quem eu sou em Deus, eu também pergunto, para que eu existo? Por que eu existo? Para que eu estou aqui nesse momento? Para que eu estou aqui nessa terra? Para que eu vivo? São perguntas que muitas vezes norteiam muitas vidas. E muitas pessoas, e eu sou professor, convivo com adolescentes, jovens, uma gama de pessoas que muitas vezes se perguntam ou não sabem qual é o motivo verdadeiro de estarem aqui nesse mundo. E nem sabem realmente decidir ou falar quem realmente eu sou. A gente gosta de colocar muito a habilidade, os nossos adjetivos na nossa frente. Eu sou isso, aquilo. Mas em Deus, quem você é? Então, como eu disse para você, são perguntas que no mundo inteiro, gira em torno dessa compreensão de identidade de cada um de nós. Muitos não conseguem entender por que estão aqui nesse mundo. E aí existem crises existenciais, pessoas que entram numa depressão, pessoas que realmente não sabem por quê, não têm objetivo, não sabem por que vivem, não têm objetivo. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite, lá em Romanos 8, 29, vai falar assim, ó. Nós fomos, melhor dizendo, predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Nós fomos criados para sermos a imagem de Jesus Cristo. Em Salmos 139, e aí eu vou ler, você não precisa estar acompanhando, porque eu vou ler alguns versículos, alguns capítulos também. Só peço a tua paciência. Hoje acredito eu que vou demorar um pouquinho mais de meia hora. Em Salmos 139, dos versículos 14 ao 17, vai falar: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial, de modo admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Você consegue perceber a profundidade desses 4 versículos? Identidade e propósito. Você sabe quem você é? Você sabe por que você está aqui nesse lugar? Por que você está aqui na terra? Nós fomos criados por Deus. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Nós fomos criados por Deus.
para cumprir o propósito. Para cumprir um propósito. E quando nós entendemos qual é o propósito que nós temos aqui na terra, tudo fica mais fácil. Quando nós entendemos de que quem nós somos em Deus e de que para que nós estamos aqui, tudo fica mais fácil. Porque as circunstâncias, assim como lá em Daniel surgiram, podem surgir para nós, mas quando nós temos essa convicção do que somos e para que estamos aqui, tudo fica mais fácil. Como já falamos, o conhecimento de Deus e o nosso relacionamento, ele nos dá um entendimento claro da nossa identidade. Primeiro nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Porque nada mais nós sabemos do que Deus nos criou. E a intenção dele nos criar foi dele ter um relacionamento conosco. Dele se relacionar com o ser humano. E quando nós entendemos isso, isso se torna algo libertador. Isso se torna algo libertador para que de fato nós possamos romper as circunstâncias, romper na nossa vida, que nós possamos avançar, expandir, crescer, vencer. E isso é importante para que haja esse entendimento que nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de quem teve sua identidade sustentada até o final. Todo mundo sabe disso. Jesus, ele foi aquela identidade dele, ele sabia para qual o propósito dele aqui na terra. E ele sustentou até o final. O que a Bíblia ela vai falar sobre mim e sobre você, de quem nós somos. E aí eu separei aqui alguns versículos, mas eu não vou citar para você os versículos, porque são muitos. Primeiro passo que a Bíblia vai falar a meu respeito e a seu respeito, que nós somos criados por Deus. Simples assim. Se nós somos criados por Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em Coríntios vai falar que nós somos nova criatura. Nós somos filhos e herdeiros. Mas esse eu vou ter que abrir. Esse eu vou ter que abrir. Lá em 1 João, um minutinho só. Lá em 1 João 3, dos versículos 1 e 2, vai falar bem claramente. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Simples assim. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nós somos livres. Deus nos chamou para sermos livres, e Cristo é que nos libertou. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos chamados amigos de Deus. Nós somos também chamados de sacerdócio. Nós somos o sacerdócio real. Isso é um pequeno resumo do que a Bíblia diz, quem eu sou e de quem você é. Isso parece muito simples, mas por que diante de circunstâncias que muitas vezes nos rodeiam, a gente não toma posse dessa palavra, dessas expressões que a Bíblia fala a nosso respeito? E hoje no carro, né, irmã Eleni? Quando a gente fala a expressão toma posse, parece que eu ou você toma isso como que já tivesse acontecido. Mas aí eu parei para refletir sobre o verbo tomar posse. Gente, tomar posse não é algo que alguém já te deu, não. Toma aí, toma aí.
Tomar posse muitas vezes é você ir lá, pegar e tomar. É necessário que muitas vezes nós realmente tomemos posse com força, com vigor, com sabedoria, sabendo o que você está fazendo. Então, quando eu falo, toma posse aí, meu irmão, opa, amém, glória a Deus, isso é muito bom. Mas tomar posse muitas vezes vai depender da sua atitude, do seu posicionamento, de você querer realmente tomar posse. E é necessário que haja esse entendimento de identidade, de quem eu sou em Deus e para que eu estou aqui, para que realmente eu possa tomar posse de todos esses adjetivos, de todos esses conceitos que a Bíblia fala a meu respeito e a seu respeito. A Bíblia também vai falar ao nosso respeito que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia também vai falar que Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez. A Bíblia fala e Jesus nos falou que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E por que muitas vezes, diante de circunstâncias, de situações, nós não tomamos isso como posse para a nossa vida? É porque muitas vezes nós não sabemos quem somos em Deus. E está na hora, mais do que na hora, de reconhecermos quem somos em Deus. Daniel, ele era um jovem. E aqui nós temos adolescentes, jovens, adultos. Eu já entrando na idadezinha mais avançada. Enfim, mas estamos vivos em Deus, para sabermos realmente quem somos. Diante dessas situações, eu coloquei alguns pontos aqui, eu quero começar a pensar juntamente com você. Daniel era um jovem, era alguém que dependia de Deus. E você e eu, temos dependido de Deus? Ou, muitas vezes, queremos agir com a força do nosso próprio braço? A Bíblia fala muito bem claro que maldito é o homem que confia no homem. É na força do seu próprio braço. Daniel, ele dependia de Deus. Esse movimento de jejum, de propósito, Daniel, vai acabar. Durante 7 dias vai acabar. Mas o nosso processo, ele não vai acabar. O processo, ele não termina sábado ou domingo. O nosso processo, ele continua na nossa vida. Daniel e seus 3 companheiros, eles deveriam ser treinados por 3 anos. E eles tinham a firme determinação de não serem influenciados pelo ambiente da Babilônia. Mesmo sendo esse ambiente da Babilônia um ambiente diferente daquilo que ele estava acostumado, mesmo sendo um ambiente culturalmente falando diferente, as suas instruções, a sua educação, aquilo que ele comia, aquilo que ele vestia, o modo de viver, o coração deles permaneceu firme, imutável no Senhor. Mas como? Como que vai permanecer firme no Senhor? Como que eu vou permanecer imutável no Senhor diante de tanta perturbação, diante de tanta coisa ruim, de tanta coisa negativa, de tantas circunstâncias? Sai um problema, entra outro problema. Diante de tantas circunstâncias, como é que eu vou permanecer firme? Simples, porque você sabe quem você é no Senhor. Na ida para São Gonçalo, a irmã Eleni, não vou citar o nome da irmã, além da Eleni, ela estava falando sobre situações de dirigir. Olha só, poxa, eu não consigo dirigir, eu não aprendi a dirigir, e não sei o que lá. Mas por quê? Ah, porque eu bati na árvore, e acabei com o carro do meu marido, e não sei o quê. Mas por que você não continuou? Olha só a resposta dela, meu irmão. Porque a mãe dela falou para ela que ela não ia aprender a dirigir. E ela tomou isso como posse. Veja, ela tomou isso como posse. E quantas vezes amigos, parentes, colegas de trabalho, de estudos, fala algo para você que te fere. E
você toma posse isso para você e eu não vou conseguir, eu não vou avançar. Quantas vezes acontece isso? Na minha escola onde eu trabalho, nas minhas escolas onde eu trabalho, tem um monte de gente assim. Um monte de gente assim. Que tomam posse para a vida delas palavras, frases, palavras pejorativas. Mas se você sabe realmente quem você é em Deus, você pode até ouvir palavras assim, mas você não vai tomar posse e você não vai pegar isso para você, porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe por que você está aqui na terra. O coração dele permaneceu firme. Diante dessas situações, nós vemos o inimigo tentando mudar os nomes de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias. E o inimigo ele é muito sutil, ele começa assim, ele começa mudando o nome. Depois ele muda o jeito dele comer, de beber. Tipo assim, poxa, vamos fazer um churrasquinho? Nada demais um churrasquinho. Mas ao mesmo tempo, de repente, você recebe um convite, de também beber um pouquinho de uma bebida alcoólica. E aí, aos poucos, parece sutil, parece besteira, você começa a se envolver. Primeiro, muda o nome. Antes, não é mais Joãozinho. Agora, coloca um nome mais pejorativo. Antes, você não bebia. Agora, toma esse copo de cerveja, qual é o problema? A sua maneira de comer muda. E a sua vestimenta? Não, qual o problema? Qual o problema de eu botar um shortinho, né? As moças, as meninas. Qual o problema de eu usar uma blusa mais decotada? Qual é o problema disso? E aí ele vai colocando, assim como foi mudando a ideia, querendo mudar a ideia aqui, de querer mudar as vestimentas, a instrução, a cultura, os nomes, a crença. Para que você vai continuar naquela igreja? Não, poxa, aqui é bem melhor, aqui é bem mais fácil, aqui você pode tudo, aqui você pode isso, pode aquilo. E o inimigo, ele vai colocando situações assim na nossa mente, na mente de muitas pessoas que se deixam levar por esses pensamentos. Mas Daniel, ele permaneceu firme. E eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai ficar firme sim, em nome de Jesus, e é até o final. Você não vai ficar firme apenas no período que estamos fazendo o propósito Daniel. Você vai ficar firme até o final. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é em Deus. Aplauda o Senhor, meu irmão. É você mesmo que eu estou falando. Aplauda o Senhor. Você sabe quem você é em Deus. Você vai permanecer firme até o final da sua vida. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Você não vai ficar firme apenas no momento que estamos na igreja, apenas no momento que estamos fazendo o propósito de Daniel. Daniel, eles e seus amigos, eles não quiseram se contaminar. Por que eles não queriam se contaminar? Porque, vou abrir para você lá em 1 Coríntios. Tenha paciência comigo hoje. 1 Coríntios 10, do 18 ao 20. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Parece ser muito simples, mas vocês resolvem não se contaminar. Porque a partir do momento que vocês se contaminam, vocês vão estar se envolvendo com os demônios. Parece pesado, mas é pura realidade. Mas Daniel,
ele não tinha opção, ou melhor, ele tinha opção. Ele tinha a única opção. E qual era a única opção? Não se contaminar. Não se contaminar. Falar que ele não tinha opção é muito subjetivo, mas ele tinha opção e ele preferiu e ele decidiu não se contaminar. Daniel, ele fez essa dieta para não se contaminar espiritualmente. Aí eu te pergunto mais uma vez. Aliás, eu estou cheio de perguntas hoje. Qual tem sido a sua dieta espiritual? Qual tem sido a sua dieta espiritual? Qual tem sido a minha e a sua dieta espiritual? De forma que a gente não possa se contaminar diante de situações como essa. De que você tem se alimentado? Ou você está só no meio da multidão, na geral, ou você tem buscado realmente a satisfação em Cristo? Se o chefe dos eunucos não tivesse, ou melhor, não tivesse dado ouvidos ao pedido de Daniel, eles ficariam sem alimentos. Simples assim. Mas Daniel pediu, ele ouviu, mas quem proveu tudo isso? Deus. Simples assim. Deus proveu tudo isso. E aconteceu desse modo maravilhoso. Daniel, além de depender de Deus, ele era fiel. Conforme a gente leu aqui, primeiro que ele foi fiel até o primeiro ano do reinado do rei Ciro. Ou seja, em torno de 70 anos, ele foi fiel ao Senhor. 70 anos. Ele foi fiel ao Senhor. Daniel, ele foi um vencedor. Daniel, ele decidiu e ele venceu e ele permaneceu fiel até o fim. E ele enfrentou Nabucodonosor. Quem disse que eu vou adorar a outros deuses? Quem disse que eu vou adorar ao seu Deus? Não, ele permaneceu firme. Ele permaneceu fiel em todos os anos do cativeiro. E o que eu quero para você hoje e para mim é que a gente seja como Daniel. Nos dias de hoje, permanecendo firme, fiel ao Senhor, independente daquilo que possa acontecer da porta para fora. Amém? O resultado parece muito favorável. O resultado é muito satisfatório. O resultado foi muito favorável. Mas antes de ter o resultado, Daniel já tinha decidido. Antes de falar com o chefe dos eunucos, Daniel já tinha decidido no seu coração. Ele já tinha aquela convicção. E aí vai mais uma pergunta. E nós? E você? E eu? Temos realmente convicção daquilo que somos, daquilo que cremos, daquilo que nós pensamos que estamos fazendo aqui na terra? Nós temos essa convicção? E aí eu te pergunto, quem você é em Deus? Falei um pouquinho sobre identidade. E agora eu quero falar mais um pouquinho, não tem jeito, Lohane. Para que você existe? Para que eu existo? Efésios no capítulo 1, dos versículos 9 ao 12, vai falar assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. É uma expressão que a gente ouve, mas quando você toma posse que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, nós vamos fazer tudo para agradá-lo, nós vamos fazer tudo para estar na presença dEle, nós vamos fazer tudo para ser fiel a Ele, como Daniel foi. Diante das circunstâncias, dos problemas, do que for,
das bonanças, das coisas ruins, independente, se nós sabemos quem nós somos e para que nós somos aqui, nós vamos cumprir. A palavra do Senhor também ele nos afirma que nós somos para fazermos. É o ser e fazer. Mas antes de fazer, você tem que ser. É o ser para fazer. Simples assim. Mas por que muitas vezes nós queremos fazer antes de ser? Sabe por que muitas vezes as coisas andam errado na igreja, nas nossas vidas? Queremos fazer, não queremos ser. E aí eu te pergunto mais uma vez, você sabe quem você é? Para depois você fazer? Vai refletindo. Baseado em tudo que a gente está falando aqui, vamos ter algumas conclusões a respeito do propósito da nossa existência. E aí eu volto a falar, não tem jeito, é o relacionamento com Deus. Não tem jeito, parece coisa repetitiva, não sei o que você pode pensar, mas enquanto você não buscar um relacionamento de fato, de verdade com o Senhor, a sua vida vai ficar solta, sem graça, sem propósito, sem objetivo. Vou lá na igreja porque hoje tem dia de culto. E de repente eu vou encontrar Davi lá, vou dar um abraço nele, comer um lanchezinho na cantina, um salgadinho, né, Luana? Comer um salgadinho. Mas é isso? Fomos criados para isso? Fomos realmente criados para encontrarmos irmãos aqui apenas e fazermos um lanchinho depois do culto? Não, o propósito é muito maior que isso. Você tem que entender qual é o propósito. Eu não sei qual foi o propósito que você estabeleceu durante essa semana com o Senhor. Não sei. E nós aqui como igreja, os pastores, eles deram várias aberturas sobre o propósito. O que você tem colocado de propósito, de oração, de jejum diante do Senhor? Ou você não colocou nada? Vai prestando atenção. Primeiro passo, relacionamento com Deus. Em Cristo Jesus, o nosso caminho ao Pai, ele foi restabelecido. Ele foi restabelecido. Antes, para chegarmos a Deus, na antiga aliança, tinha um sacerdote. Não era assim? Mas Jesus veio para derrubar isso. Hoje, você é sacerdote. Você é sacerdote. Você tem acesso direto ao Pai. Você tem direto acesso ao Pai. Temos discipulador, temos pastores, temos líderes de célula. Mas antes disso tudo, você tem ligação direta com o Pai. Ligação direta com o Pai. É claro que se você tem ligação direta com o Pai, você vai estar sujeito às suas lideranças. Não é? A seu discipulador, a seu líder de célula, ao seu pastor. Isso é óbvio. Não tem nem mérito, nem questão para entrar nisso aqui. Mas agora nós somos um novo sacerdócio. Antes, na antiga aliança era assim. Mas Jesus veio e rasgou o véu. O véu foi rasgado. E agora o acesso ao Pai, ele está livre. Livre através do sangue do Cordeiro. E através do sangue do Cordeiro nós teremos esse acesso. Nós somos a eclésia. E nós temos costume de falar assim, através dos nossos pastores, a visão que deu a eles, de que nós iríamos crescer, expandir, sermos missionários, levar a igreja do Senhor para o mundo afora, como a promessa do Senhor, através da sua palavra. Mas também nós somos a eclésia. A eclésia é chamado também para fora do pecado. Para fora do pecado. Para fora, distante do reino de Satanás, daquilo que ele te acusa muitas vezes. Nós somos a eclésia, sim. E nós somos separados por Deus. Separados. Fora do pecado. Fora desse mundo. Fora da Babilônia. Fora dos costumes desse mundo. E nós somos e fomos separados por Deus. Nós somos e devemos ser um povo santo.
Busquemos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É assim. Devemos nos aproximar de Deus e oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. E o que nos torna aptos para chegarmos a Deus, para nos aproximarmos de Deus, conforme eu falei, é o sangue de Jesus. É Ele que nos purifica de todo pecado. É Ele que nos fez, através do sangue de Jesus, onde os véus foi rasgado, e o sangue de Jesus foi ali derramado por nós. E é através desse sangue, desse reconhecimento, onde há um novo nascimento na nossa vida. Porque Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, morreu por você, mas a necessidade de ter um novo nascimento é importante. Então temos aí um novo nascimento em Cristo Jesus, e é através desse novo nascimento que as nossas vidas que nós somos vivificados no Senhor. Nós deveremos ser íntegros, purificados, e lá em Hebreus 10, dos versículos 19 a 22, vai falar: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. É a palavra do Senhor. E ela é clara. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus e pelo Espírito. E quando isso acontece, quando nós somos purificados pelo sangue, pela palavra e pelo Espírito, sabe o que isso vai gerar em você? Sabe o que isso vai gerar em mim? Uma consciência pura, um coração puro. As nossas mãos serão limpas, o nosso coração contrito e humilde. Lá no verso 17 de Salmo 51, vai falar um pouquinho sobre isso. Salmo 51, 17 vai falar: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não despreza. É isso. Nós somos revestidos. Nós somos revestidos com o quê? Com salvação, com humildade, com retidão e com poder. E sereis revestidos com poder. Tudo aqui eu tenho referências bíblicas, depois se você quiser você me pede. Nosso propósito, gente, aqui na terra, é para louvor da glória do Pai. E quando a gente entende isso, tudo que a gente vai fazer vai ter crescimento, vai ter expansão, vai ter sucesso, vai ter bem-aventurança. Só vai ter coisa boa porque a gente entendeu que o nosso propósito aqui na terra é para o louvor da glória do Senhor. Fique de pé, Ministério de Louvor. Por favor, me ajuda aqui. Deus, Ele é glorificado nas nossas ações. Tudo aquilo que você faz, Deus, Ele é glorificado. Mas o que você tem feito? O que você tem feito na sua vida de forma que Deus seja glorificado? Nós não existimos apenas para construir.
para termos bens, para construirmos casa, para construirmos castelos. Nós existimos para um reino eterno. É para o reino eterno que você está aqui nessa noite. Tudo isso aqui é passageiro. É necessário muitas vezes que nessa passagem de 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, você entenda quem você é em Deus. E que você, assim como Daniel, não venha ouvir gente querendo mudar o seu nome, gente querendo mudar o seu hábito de se vestir, gente querendo mudar o seu hábito de beber, de comer, de ir na igreja, a sua crença, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, a sua fé. Que assim como Daniel nós sejamos firmes. Que assim como Daniel já desejamos firmemente no nosso coração e já decidimos e com convicção não contaminarmos. Não importa o que aconteça na sua vida, quem venha te enfrentar, quem venha estar na tua frente, que você realmente tenha essa convicção e tenha essa decisão firme no seu coração de não se contaminar. Não deixe o inimigo plantar coisas na sua mente dizendo que você não é capaz. Ei, líder de célula, é para você aí agora. Ou será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir com que minha célula cresça? Será que a minha célula na próxima festa da multiplicação vai ter multiplicação? Não está difícil. Será que esse projeto novo que vai surgir aí agora, será que eu vou conseguir? Eu acho que não, é muito difícil, sabe? Eu ouço muitas vezes isso. Mas Deus, Ele te plantou aqui, Deus, Ele colocou aqui, Ele não foi à toa. Deus te colocou aqui porque Ele tem um propósito firme no coração dEle, para a sua vida. Para a sua vida. E é isso que Ele quer que você reconheça. Que Ele tem o controle de tudo, mas você dependa dEle. Você dependa dEle. Você busque em oração como Daniel buscava. Que você seja fiel, assim como Daniel foi, diante de situações difíceis, até o final. Não é só num mês, não é só em 2 meses, não é numa temporada. É até o final. Porque o nosso reino não é aqui, o nosso reino é eterno. Você não nasceu, você não está aqui nesse lugar somente para vivermos, para trabalhar, para pagar contas, para estudar. Não! O propósito de Deus para a sua vida é que você venha louvar. É para louvar, para louvor da glória dele. Que você tenha esse entendimento. E que sejamos como Daniel. Assim como vários exemplos na Bíblia, agora eu falo sobre Daniel. Que sejamos os Daniéis de hoje. Que sejamos os Daniéis de hoje. A igreja de São Pedro está abrindo. Daqui a pouco de Búzios e outros lugares. Mas você precisa saber quem você é. Não dar ouvidos a vozes do inimigo, de falsos amigos, de parentes, muitas vezes que